Olá pessoal, Luiz Gameiro, médico dermatologista. Nós vamos falar hoje sobre dermatite atópica, ou também conhecido como eczema atópico ou simplesmente eczema. É uma doença muito comum da pele e ela se manifesta no início em crianças, bebês e crianças, e depois pode também persistir até a fase adulta, mas é uma doença que se inicia geralmente na fase de bebê e infância. Essa doença é muito comum e ela afeta até 20% das crianças, ou seja, de cada 5 crianças, uma pode ter dermatite atópica. E a manifestação dela ocorre através de principalmente coceira associado a manchas avermelhadas que escamam, né, e incomodam muito as crianças. E podem também gerar complicações, principalmente com infecção. A dermatite atópica, ela é uma doença genética, uma doença inflamatória da pele, mas com um fundo genético. Ela está muito associada com asma e com rinite, tá? A rinite alérgica e a asma também conhecido como bronquite. Então, geralmente herdado dos pais. Se o pai ou a mãe ou os dois têm alguma dessas doenças alérgicas, ou asma, ou rinite alérgica, ou a própria dermatite, aumenta muito a chance da criança vir a desenvolver. Inclusive, se os dois, pai e mãe, tiverem, essa chance chega aí a quase 40%, 50% de vir a ter um bebê com essa mesma condição. E como ela se manifesta? A dermatite atópica se manifesta de uma forma mais característica em bebês e de uma outra apresentação em crianças maiores e adultos. Em bebês, ela costuma manifestar manchas avermelhadas escamativas, principalmente na região das bochechas. Pode afetar também o couro cabeludo e é uma pele seca, aquela pele seca irritativa e que tem muita coceira. Outras áreas do bebê que são afetadas são essas áreas externas aqui, de braços e cotovelos, que o bebê costuma engatinhar, então em áreas de trauma costuma também manifestar muito. Mas a área da fralda, geralmente ela é poupada. Isso é uma característica importante de ser notada. E como é em crianças maiores? Em crianças maiores e adultos, a dermatite atópica tem uma característica também de manifestar manchas avermelhadas, uma pele seca, grosseiros e que escamam. E essa manifestação ocorre principalmente aí já na área interna dos cotovelos, então essas áreas das flexuras do cotovelo e do joelho, podendo manifestar em punho, nas mãos, também no rosto. Ela se manifesta muito aqui próximo aqui da pálpebra, nessas áreas aqui de pálpebra e lateral do pescoço. Interessante notar também que a dermatite atópica na idade adulta, as lesões já começam a ficar mais grossas, podendo ficar escuras e até formar cicatrizes, de tanto coçar, cicatrizar, melhorar, mas é uma pele muito seca. E como é o diagnóstico? O diagnóstico da dermatite atópica ele é basicamente clínico. Então o médico vai conversar com o paciente, com os pais, e identificar uma história pessoal. Geralmente tem a história pessoal de coceira, alergia, então aquela criança que volta e meia tem períodos que a pele fica irritada, que está coçando, tem que levar no pediatra ou dermatologista, e aí toma antialérgico, passa creme, então já vem com uma história desse tipo, mas geralmente iniciado na fase antes dos 5 anos de idade. Então esse histórico pessoal é muito importante para caracterizar a doença, porque o diagnóstico é clínico, não tem um teste específico, nem no sangue, que a gente possa afirmar tem dermatite atópica ou não tem. Não existe esse teste. É muito baseado na história e no exame físico. E na história ainda relacionada aos antecedentes dos pais. Então, se o pai ou a mãe tiver qualquer uma dessas 3 doenças, ou a rinite alérgica, ou a asma, a bronquite, ou a dermatite atópica, aumenta muito a chance do diagnóstico ser confirmado na criança, já que ela tem uma transmissão hereditária. E a outra característica para diagnóstico é o exame físico, o exame dermatológico da pele, que o dermatologista vai identificar essas lesões que a gente falou. Então uma pele seca, bastante realmente ressecada e irritativa, associado a manchas avermelhadas que pode gerar grosseiros e também a escamação, além do histórico de coceira. E como é a evolução da dermatite atópica? A dermatite atópica é uma doença crônica. Ela começa na infância, na época antes dos 5 anos de idade, e ela é uma doença recorrente, então ela
evolui com melhora e piora. Então é comum a criança ter os momentos de agravar lesões e também aquele período de calmaria, de mais sossego, mas é uma doença que costuma ser recorrente. Então começa a coceira, irrita, volta, melhora, depois, né, dessa forma isso vai com a criança crescendo, tende a se afastar, né, essas crises até a resolução espontânea. A maioria das crianças acabam se resolvendo espontaneamente, então, para a cura, de forma que a gente não tem um tratamento que faça essa doença curar, mas ela tende, com o tempo e o crescimento da criança, ela tende a ir embora, ela entrar em remissão. Então, a maioria dos casos, até a puberdade ou início da idade adulta, foi embora, mas eventualmente ela pode continuar e se tornar uma doença realmente crônica do adulto. E o que pode ser feito para aliviar sintomas? A dermatite atópica tem alguns fatores agravantes, desencadeantes, clássicos e bem conhecidos. O primeiro é estresse. Estresse e preocupação, tanto no bebê, né, porque o bebê também pode estar estressado, porque às vezes ele quer alguma coisa ou não consegue dormir, enfim, está coçando, então ele vai se irritando e isso é um motivo de estresse até em bebê. O bebê quer mamar e de repente a mãe não está perto. Isso gera um desconforto e aumenta a coceira. E a coceira gera lesões. Então, tentar evitar o estresse, a preocupação, também na criança maior e adulto é muito importante. Banhos quentes, o cuidado com o banho é fundamental. Banho quente e buchas e excesso de sabonete tende a irritar mais a pele. Então prefira banhos mais mornos, de morno para o frio, do que morno para o quente. E banhos rápidos, não passar 5 minutos. Essa é a recomendação que eu faço para os meus pacientes, né? Porque o banho demorado acaba agravando as lesões e vai ressecando, principalmente também pelo excesso de sabonete. O sabonete mais adequado são os sabonetes suaves, aquele tipo de sabonete de glicerina, e o mínimo possível, não ficar com muito sabonete e não usar nenhum tipo de bucha nem esponja. Usar mais o sabonete nas áreas mais úmidas, axila, virilha, região genital, mãos e pés. Mas cuidado com os braços, o tronco, né, as pernas, porque são áreas que ressecam muito o rosto, é uma área também bastante delicada. Após o banho, enxugar com a toalha de uma forma leve, não esfregar muito a toalha na pele, já que isso pode desencadear coceira e a seguir também desencadear as lesões. Outro ponto importante é em relação à roupa. Evitar roupa muito apertada, prefira roupas de algodão, não use lã ou evite ao máximo, porque a lã pode desencadear também irritações na pele. E outra coisa, tecido sintético, também tipo poliéster, não é interessante nessas crianças. Então roupas largas, mais à base de algodão, em vez de usar lã, usar, por exemplo, o edredom. Perfume também é fator agravante para dermatite atópica, já que tem fragrâncias que podem desencadear a coceira e também, consequentemente, as lesões da dermatite atópica. Condições do clima, o ar seco principalmente, né? O ar seco, ar-condicionado, eventualmente essa mudança inverno tende a desencadear muita crise de dermatite atópica, então essas mudanças bruscas da temperatura resseca o ar e começa a coçar a pele. E no verão também é um momento comum de desencadear crise de dermatite atópica por conta do suor, da transpiração e do calor. Às vezes só de fazer um exercício a pele suar muito, principalmente com a roupa mais apertada, tende aquilo ali gerar uma irritação e coceira. Então, de uma forma geral, esses são os fatores irritantes e agravantes da dermatite atópica que é muito importante os pais terem em mente para evitar que venha uma nova crise. Outro fator desencadeante são as infecções virais. Muito comum a criança estar resfriada ou estar com uma gripezinha ou até mesmo o bebê, e isso agrava a pele, né? A criança fica mais irritada por conta do quadro viral e é comum desencadear crise de dermatite atópica depois de infecções virais. Então fique atento a isso e reforce o seu cuidado aí com seu filho ou sua filha. Quais são as complicações da dermatite atópica? A complicação da dermatite atópica principal é a infecção de pele. Então, verifique no seu filho, na sua filha, no seu bebê, se são lesões avermelhadas e escamativas, mas que não tem ferida, não está saindo líquido. Porque se sai líquido, procure rapidamente o médico pediatra ou o dermatologista para identificar a possibilidade de uma infecção de pele. Se ela for detectada no início, ela pode ser tratada com pomadas antibióticas específicas e aí se evita a progressão do quadro. Mas
Se não for esse o caso, as infecções de pele podem se alastrar e aí ser necessário um antibiótico via oral. Então, fique atenta, se tiver lesões úmidas, procure o médico imediatamente para iniciar o tratamento mais adequado. E como é o tratamento da dermatite atópica? Eu gosto muito de falar para os meus pacientes dessa abordagem do tratamento em dois tipos. Primeiro, o tratamento comportamental, não medicamentoso, e o tratamento medicamentoso, propriamente médico, que a gente acaba utilizando. Esse não medicamentoso, comportamental, ele é muito importante, talvez mais importante até em muitos casos do que o tratamento medicamentoso, que são essas medidas relacionadas ao banho, ao tipo de roupa, esses cuidados com o ambiente, o ar seco, o inverno, a transpiração. Então isso deve ser algo que deve estar sempre na cabeça dos pais, da mãe, aí no cuidado com a criança, o bebê e até mesmo dos adultos. Não adianta muito a gente fazer um tratamento medicamentoso bem feito, mas não ter essas medidas do cuidado com o banho, sabão, buchas, evitar tudo isso. Então, fique atento, essa é a parte fundamental. Essa outra parte do tratamento, ela é baseado em, como se fosse uma pirâmide. A base da pirâmide, a base desse tratamento são os hidratantes. Eles devem ser utilizados sempre, no dia a dia, várias vezes por dia. Tem hidratantes na forma de cremes, aqueles cremes mais pegajosos, mais espessos, porque não adianta ser uma loção leve. Às vezes pomadas em áreas mais irritadas para poder manter a pele hidratada. Isso é fundamental. Somado aos hidratantes, em seguida a gente vai para os remédios propriamente dito. E aí a gente usa basicamente dois tipos. Os corticoides, que são anti-inflamatórios, que agem muito bem e devem ser usados com cautela para evitar efeitos colaterais na pele, como atrofia ou até estrias. Então, geralmente, o médico, o pediatra, o dermatologista vai passar um determinado tempo para você usar esses cremes. E o outro grupo de cremes são os imunomoduladores. São medicamentos que agem diminuindo a inflamação da dermatite atópica e que podem ser utilizados num período longo, até vários meses, e eles resolvem muito. A maioria dos casos tem uma ação muito boa, principalmente para evitar crises, né? E por último, a gente entra nos tratamentos, aí no topo da pirâmide, a gente entra nos tratamentos que são via oral, né? Os tratamentos via oral a gente usa antialérgicos para melhorar até o sono da criança, porque é muito comum os bebês ou as crianças terem dificuldade de dormir, ou até mesmo os adultos acordam no meio da noite se coçando todo, então melhora a qualidade de vida o uso de antialérgicos, mas eventualmente pode ser necessário medicamentos mais fortes, como os corticoides na forma via oral e eventualmente até imunossupressores, que são medicamentos que mexem com o sistema imunológico, diminuindo a inflamação da dermatite atópica. E mais recentemente, medicamentos da classe de imunobiológicos, são os medicamentos que são direcionados ao alvo da inflamação, e isso é algo que está sendo desenvolvido muito, e em breve a gente vai ter cada vez mais medicamentos específicos e indicados, logicamente, para casos mais intensos, mais severos, e por isso a gente conseguir também, através desses remédios, controlar esses casos que são mais difíceis. E a dermatite atópica tem cura? Infelizmente não tem cura nesse momento, mas quem sabe em breve a gente possa ter uma notícia melhor, mas ela tem controle e ela é uma doença que evolui de forma recorrente, com melhora e piora, e se o tratamento preventivo de crise for feito de uma forma bem eficaz, a gente consegue realmente diminuir essa agravação que a doença tem, né? Então menos surtos durante o ano e melhorar bastante a qualidade de vida da sua criança, do seu filho. E prevenção é possível? Até o momento não, mas alguns estudos mais recentes têm mostrado que bebês de filhos de pais atópicos, ou seja, o pai ou a mãe já tem dermatite atópica ou rinite ou asma, então o bebê tem um risco aumentado já de vir a desenvolver essa doença. O início de hidratantes, né, da hidratação da pele, já logo após o nascimento, tem diminuído o aparecimento da dermatite atópica até o primeiro ano de vida. A gente não sabe como isso vai ficar mais para frente, mas isso pode ser uma perspectiva muito boa de prevenção. Vamos ver. É isso aí. Aguardo os comentários, sugestões e lembre-se, cada caso é um caso. Na dúvida, procure o seu médico. Um abraço, até mais.